Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Aqui é o Alexandre, professor de Química, para mais uma aula de Química, né? Então, nossa aula de hoje é a Química 2, módulo 3, tema 1, tá ok? Em outras aulas anteriores, né, que a gente trabalhou, a gente abordou muito a questão da atração entre os átomos, né? Como é que essa atração se dá. E nesse assunto a gente falou muito sobre a molécula de água, a importância que a água tem para vida, né? Quando alguém vai procurar vida em algum planeta, procura-se primeiro a água, porque no nosso contexto aqui, sem água não há vida. E a água é uma molécula incrível. É, essa água que nós temos no dia a dia é uma molécula antiga. Você não consegue destruir a água, na verdade. Na verdade, o que tem no mundo é uma má distribuição de água, porque a água está num ciclo, né? Você bebe água, você transpira, a água vaporiza, aí chove, cai no rio, vai para o mar, vaporiza, volta para o continente. Então a água está num ciclo. Essa água que nós temos no ambiente aí, ela tem bilhões de anos, não é uma molécula nova, é uma molécula antiga, né? Pois bem, o que acontece aqui então? Iniciamos nossa aula falando justamente do ciclo da água e da sua importância, né? Nós temos aqui, no caso da água, a água sofrendo vaporização. O que acontece? Por que essa água vaporiza? Você sabe muito bem que a água é H2O. E água consegue atrair outras moléculas de água. Essa atração aqui tem nome, chama-se ligação de hidrogênio, que alguns autores chamam de ponte de hidrogênio. O que acontece aqui? Quando a água vaporiza, a energia do sistema consegue romper justamente essa atração aqui, ó. E essa molécula de água que está aqui, ela vai subir. Então, o que faz a água vaporizar é a energia do sistema que rompe a atração que existe entre água e água. Se não houvesse atração entre água e água, nós não teríamos água no estado líquido, né? Então, esse processo aqui requer energia, é um processo que nós chamamos de processo endotérmico. Temos vapor d'água suspenso, né? Quando esse vapor sofre condensação, ocorre a formação das chuvas. Então, a água subiu, vaporizou, é um processo endo. A água condensou e choveu, é um processo exotérmico, ou seja, acontece liberando energia. Por isso que quando você está num dia muito, muito quente, você percebe que há um grande volume de evaporação, acumula muita água na atmosfera. Quando no final da tarde dá aquela resfriada, acontece aquelas pancadas de chuva de verão. Essa chuva de verão, né, é quase sempre no final da tarde, que dá aquela esfriada, aquele vapor d'água perde energia, e para condensar é um processo exotérmico, é um processo que acontece mediante a liberação de energia térmica, de calor, a grosso modo dizendo, né? Então, perceba que você não consegue destruir a água, não em condições normais. A água está num ciclo, né? Ok? Muito bem. E agora, vamos analisar a importância que a água tem no nosso cotidiano, no estudo das soluções, das misturas. Então, quando juntamos duas espécies químicas diferentes e não ocorrer ou não houver reação química entre elas, isto é, o que seria essa reação química? A formação de nova substância. Teremos uma mistura. Então, a mistura, nesse contexto aqui, ela tem que ter caráter uniforme. A mistura aqui, ó, ela tem caráter homogêneo. Você pegar, então, água e óleo, não é mistura, porque a mistura não é unifásica, então não é solução, né?
Solução é mistura unifásica composta por soluto e por solvente. Na verdade, o nosso solvente principal é a água, né? Então, é a espécie química disseminada na fórmula de partículas é o disperso. Disperso é o soluto. A outra espécie, que é o solvente, no caso a água, é o dispergente. Então, temos aí água e açúcar. A água é o solvente, que é o dispergente, e o açúcar é o soluto, que é o disperso. Muito bem. Existe uma coisa que nós chamamos de solubilidade ou coeficiente. Quando tem um solvente, uma quantidade de solvente determinada, ele consegue dissolver um valor de soluto. Você pega lá água e põe açúcar, aí dissolve. Põe mais açúcar, aí dissolve. Chega um dado momento em que começa a ter açúcar no fundo, né? É muito comum quando você faz um suco, às vezes. Se você fez um suco e tem açúcar no fundo, isso quer dizer o quê? Que não dissolveu tudo, porque a quantidade de água não foi suficiente. O motivo é esse. Esse limite que dissolve tem nome, chama-se solubilidade ou coeficiente de solubilidade. Então, o que é esse coeficiente? Vamos ver aqui. O coeficiente corresponde à quantidade máxima de soluto, aqui, ó, do soluto, que é o que vai ser dissolvido, que é capaz de ser dissolvida, né? Numa certa quantidade de solvente, numa condição de temperatura e pressão. Muito bem. Nós percebemos que quando se aumenta a temperatura, você consegue dissolver mais soluto, né? E como é que os químicos conseguem determinar essa quantidade? Bom, gente, eles fazem isso através de experimento. Então, é experimental. No sistema 1, o que você percebeu aí? Nós colocamos aí, ó, 1 litro de água a 15 graus e jogamos lá dentro 350 gramas do sal de cozinha. Conclusão, o químico observou a imagem e temos qual conclusão aqui? Que dissolveu totalmente aqui, ó, dissolveu tudo. Ok. Aí ele vai colocar num outro recipiente uma outra quantidade. Nesse caso, colocou 380 gramas de soluto. Enquanto de água, no mesmo litro. Conclusão, observando a imagem, também dissolveu tudo, também. Aí vai colocando e vai experimentando e testando. Num outro sistema, ele colocou também a mesma quantidade de água, que é 1 litro, só que ele colocou mais soluto, né? Comparando aí, o que você percebe? Ele colocou aqui 350 gramas de soluto, aqui ele pôs 380 gramas, aqui ele usou 400 gramas de soluto. O que você consegue observar aqui? Você consegue observar o seguinte, você observa que ele não dissolveu tudo, né, no sistema 3, percebe? Ou seja, ele colocou 400 gramas e sobrou 20 gramas no corpo de fundo. Isso quer dizer o quê? Se eu coloquei 400 gramas e sobrou 20, a quantidade máxima que dissolve aqui é de 380 gramas de sal para 1 litro de água. 1 litro de água corresponde a 1.000 gramas. Nós fazemos a divisão aqui, eu posso cortar aqui o zero. Eu concluo, portanto, que o coeficiente do sal de cozinha é 38 gramas do sal de cozinha para cada 100 gramas de água, ok? Você fez uma proporção entre a quantidade de soluto para cada 100 gramas de água. Professor, por que você usa 100 gramas de água? Na verdade, eu uso 100 gramas porque é um padrão. Você pegar os gráficos de exercício, ele conta quanto dissolveu de soluto em 100 gramas de água. Tá ok? Beleza? Aí, tá aí.
Então, o famoso coeficiente de solubilidade, né? Se eu for escrever, poderia ser assim, ó. O coeficiente é igual a 38 gramas de NaCl barra 100 gramas de água a 15 graus. Isso que eu fiz aqui, pessoal, é a representação do que é o nosso capítulo aqui agora, que chama solubilidade ou coeficiente, tá ok? Aí, nós temos aqui, portanto, 3 imagens, né? Como é que eu posso, então, aí classificar a solução? Eu vou classificar de acordo com a quantidade de soluto que dissolve no sistema, né? Vamos ver aqui, então. No sistema 1, o que nós temos aí? Nós temos 30 gramas de sal de cozinha em 100 de água, dissolveu tudo. Você sabe que o máximo aqui é quanto? O nosso máximo é 38 gramas. Se eu coloquei 30 gramas, eu pus abaixo do máximo. Temos, portanto, uma solução que é insaturada. No sistema 2, você sabe que o máximo é 38. Colocamos exatamente quanto? 38. Se eu coloquei o máximo, eu coloquei o valor limite. Tenho, portanto, solução saturada. Só que eu não vou ter nada no fundo. Por quê? Porque eu pus exatamente o máximo. No sistema 3, você sabe que o máximo é 38. Colocamos 42 gramas. Aí dissolveu 38 e nós temos 4 gramas no fundo. Isso corresponde a uma solução saturada com corpo de fundo. O corpo de fundo, né, é justamente esses 4 gramas aqui, certo? É importante, eu ainda posso gerar uma solução super saturada. O que seria a solução super? É você trabalhar acima do limite. Como é que eu faço isso? Lembra que sobrou uma massa no fundo? Então, se observar a imagem aqui, observe, eu tenho lá 40 gramas de sal de cozinha, dissolveu 38. Ficou 2 no fundo. Eu posso aqui aquecer o sistema. Quando eu estou aquecendo, esse corpo de fundo desaparece. Aí eu vou ter uma solução saturada sem corpo de fundo. Se eu conseguir resfriar o sistema, deixar em repouso, ele vai voltar para 15 graus. Se eu fizer isso, né, e não cair nada no fundo, é porque eu consegui gerar uma solução do tipo supersaturada. O que vem a ser, então, solução supersaturada? É aquela em que eu consigo dissolver uma quantidade de soluto acima da sua capacidade. Ok, pessoal? Então é isso aí. Agradeço a sua atenção, muito obrigado, ok? Um grande abraço, até a próxima aula. Valeu, gente, tudo de bom.